Bom, estamos hoje aqui para mais uma aula sobre limites e hoje nós vamos falar de limites no infinito. O que são esses limites? É quando você tem assim para valores muito grandes de x ou muito pequenos, quer dizer, muito afastados do zero para a esquerda, quer dizer, para menos, caminhando para o negativo, mas com módulos muito grandes. Então, para mais infinito ou para menos infinito. O que vai acontecer? Primeiro, a gente tem que ver o seguinte: limite de x elevado a n, quando x tende a mais infinito, quer dizer, para valores extremamente grandes, de módulos muito grandes e positivos, quer dizer, se eu levo isso numa potência n, vai dar mais infinito. Agora, se esse valor está tendendo, o módulo é muito grande, mas o x é negativo, quer dizer, para valores extremamente negativos, a gente vai ter dois casos a considerar. Se o n for par, vai dar mais infinito, mas se o n é ímpar, vai dar menos infinito. Agora, vejamos o seguinte: e o limite de 1 sobre x elevado a n quando x tende a mais infinito? Esse limite, ele tende a zero. Por quê? 1 dividido por um número muito grande, ele vai tender a dar um zero, tá certo? E não importa se ele é muito grande, o que importa é que ele é muito grande em módulo. Então, quando ele tende para menos infinito, mesmo que aqui seja negativo, ele ainda assim vai tender a zero. Então, tanto limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, a gente tem que isso vai tender a zero, tá certo? Isso também pode ser visto pela função 1 sobre x, tá? Podemos ver, só tomar como base a 1 sobre x e a gente vê que para mais infinito ou para menos infinito, todos os dois tendem a zero, o valor da função, tá certo? É onde a gente tem uma assíntota. Vejamos esses exemplos aqui. O limite de 2x ao cubo quando x tende para mais infinito, tranquilo, mais infinito. Mas se a gente tivesse menos 2x ao cubo, o que vai acontecer? Seria menos 2 que multiplica mais infinito, por isso que dá menos infinito. Aqui tendendo a menos infinito, esse x ao cubo, quando x tende a menos infinito, dá menos infinito. Menos infinito vezes 5 é menos infinito, tá certo? Agora aqui, a gente tem x à quarta tendendo a menos infinito, então isso vai dar mais infinito vezes 7 é mais infinito, não muda o valor. Aqui no menos limite de menos x à nona sobre, quando x tende a menos infinito, isso aqui dá menos infinito. Se dá menos infinito, a gente tem menos vezes menos, vai dar mais, então mais infinito. Vamos caminhar para mais alguns exemplos. 8 sobre x ao cubo quando x tende a mais infinito. Nesse caso aqui, se ele tende a mais infinito, eu já sei que isso aqui vai tender a zero. Porque k sobre mais infinito é sempre igual a zero. Aqui vai dar menos 4 sobre x à quinta quando x tende a menos infinito. Isso aqui vai dar menos infinito. Então, vai ser menos 4 sobre menos infinito, também é zero, tá certo? Então, estamos aí com os nossos exemplos básicos. A nossa situação agora é o seguinte: e se eu faço esse limite aqui? Esse aqui, por exemplo, dá mais infinito. E aqui vai dar menos, esse pedaço todo aqui, já atrapalhou tudo. Esse pedaço aqui vai dar menos infinito. E aí vai dar mais infinito, menos infinito, vai ficar o quê? E nesse caso aqui, que vai dar infinito sobre menos infinito, que a gente generaliza no caso infinito sobre infinito. E aí? A gente precisa ver o que vai fazer. E então a gente tem um teorema que diz o seguinte: se P é um polinômio de grau n, então limite de P de x, quando x tende a mais ou menos infinito, é igual ao limite de AN x elevado a n, quando x tende a mais ou menos infinito. Gente, não é mais ou menos infinito ao mesmo tempo,
tá? É para mais infinito ou para menos infinito. A gente coloca junto só para facilitar a nossa vida. Mas o que esse teorema quer dizer? Que se esse polinômio é de grau n, esse termo aqui é o termo dominante. Então, que o limite do polinômio é idêntico ao limite do termo dominante quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito. Vejamos aqui, nesse caso, então, o nosso termo dominante é 4x². Por que eu posso usar o teorema? Porque o x está tendendo a mais infinito. Então, vai ser limite de 4x² quando x tende para mais infinito e que é mais infinito. Nesse caso aqui, o limite de 15x menos x² quando x tende a mais infinito, eu vou poder usar o termo dominante, que é o limite de menos x² quando x tende a mais infinito, que deu menos infinito, porque aqui dá mais vezes menos vai dar menos. E nessa expressão aqui, limite de x² mais 18x menos 60, quando x tende a menos infinito, isso vai ser igual ao limite de x², que é o termo dominante, quando x tende a menos infinito, e isso vai dar mais infinito. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma situação de mais infinito, menos infinito, se a nossa expressão é um polinômio, a gente pode usar esse teorema dos limites de polinômios, para quando x tende para mais infinito ou para menos infinito, que é igual ao limite do termo dominante, para quando x tende para mais infinito ou menos infinito, respectivamente.